O que será que acontece dentro de uma mentoria? Quais são as perguntas que mudam caminho e quais são as respostas que transformam carreiras? Aqui você descobre tudo isso ao vivo. Este é o AteraCast. A mente cria, a ação realiza e o ambiente sincroniza. AteraCast no ar na última semana do ano de 2025 para Meu vocês! Deus, chegou o fim de 2025. Excelente dia para você que está aqui escutando a gente, ou quem está escutando isso depois. Um ótimo dia aí para vocês. Estamos aqui um pouquinho antes de começarmos a gravar. A gente estava aqui na resenha fazendo aquele mapa, Overview. aquele mapa mental de 2025. Ficamos até emocionadas, né, Tá? E que ano, hein, amiga? Que ano! Meu Deus do céu! Eu não sei pra vocês aí, mas 2025 foi um ano que a gente viveu 5 anos em um. E até por isso que a gente quer trazer essa reflexão, né, Mari? Porque muita gente vive muita coisa num ano, mas não pensa sobre isso, não filosofa sobre isso. E mais do que isso, não se planeja para o próximo ano, né? Muito, muito engraçado, né? Como a gente vai vendo o movimento das pessoas do planejar 2026. Então a pessoa está sempre focada no presente e futuro. Então, o que que eu vou Exato. planejar para 2026? Qual que é a meta que eu vou alcançar? Quais são as coisas que eu vou colocar? Mas vamos falar de um passo antes, que é algo que a gente vem falando muito dentro da Terra, mas é algo que a gente trouxe antes de começar essa resenha aqui de, poxa, reflexão 2025. Antes de eu planejar 2026, o que foi que eu vivi em 2025 que eu tenho que deixar, ou que eu tenho que levar, ou que, cara, como eu me esforcei para isso e no final não era nem esse resultado, mas fazer uma reflexão de 2025 para saber o que realmente vale a pena e o que eu quero continuar no 2026, né, tá? Isso, e a gente até falou um pouco disso na entrega da Terra, eu quero passar aqui para vocês, porque todo fato, quando ele é olhado de uma forma muito sincera, ele pode se tornar uma memória, e toda memória vira história, né? Então, como a gente disse para o pessoal da Terra, é muito importante que você olhe para 2025 e analise quais foram os fatos marcantes e quais foram as emoções que eles te trouxeram, positivas ou negativas, porque como a Mari disse, a gente não vai precisar de coisa positiva, não, gente. A maioria das emoções negativas, que muitas vezes é uma frustração, muitas vezes é um golpe que a gente leva, faz a gente crescer. E nós buscamos crescimento o tempo todo. Então, essas emoções que muitas vezes não foram tão boas, elas trouxeram um aprendizado, elas trouxeram uma carga poderosa. Então, quais foram os fatos que te marcaram, positiva ou negativamente? E qual que é a memória que você quer ter disso? Qual que é a história que você quer contar sobre isso? Até porque para você analisar o seu ano de 2025 é muito importante que você tenha essa clareza de olhar para tudo como realmente aconteceu, né, Mari? Agora sem emoção, depois de ter vivido, depois de ter superado, depois de tudo que aconteceu, olhar sem emoção, mas lembrar da emoção causada e transformá-la em algo poderoso para vocês. E você pode começar fazendo isso, né, para quem está ouvindo a gente, ou com um bloco de notas, ou pegar o papel. Eu falo bloco de notas porque eu sou aqui a do celular, do computador. A Thali com certeza já pegaria um caderninho, já pegaria o planner dela para escrever. Mas começa a refletir sobre isso. Eu gosto também do movimento de olhar a agenda, né? Pega a sua agenda desde o começo do ano, faz aquela retrospectiva. Poxa, janeiro. O que aconteceu ali em janeiro? Eu lembro perfeitamente que em janeiro do ano passado, eu e a Thalita, a gente estava surtadas, loucas, 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 porque em fevereiro a gente fez o nosso evento Desperte a Sua Genialidade com a Arthur Aguiar, com a Fabiana Carneiro. Foi o nosso primeiro evento grande mesmo, para mais de 80 pessoas, e a gente nunca tinha feito um movimento tão grandioso como esse. E nós estávamos lá doidas, 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 aí olhando para fevereiro, teve a entrega, a gente estava, meu Deus, o que que é isso que a gente viveu? E olha até o fim do ano quantos outros eventos a gente já fez e hoje a gente faz com os dois pés nas costas, né, tá? Parece estar andando de bicicleta já, né? E é sobre isso, gente. Então, para a gente levar essa reflexão para vocês agora, eu quero trazer uma pergunta. E aí, essa pergunta, ela cabe essa resposta no bloco de notas que a Mari disse, ou no planner, que nem eu disse, mas para você buscar essa resposta dentro de você e com total sinceridade, tá? Porque aqui no audiocast, né? Porque isso aqui é um audiocast, não é um podcast.
Mas nesse audiocast, a intenção, tanto minha quanto da Mari, é fazer você melhorar sempre um pouquinho mais. E com certeza essas reflexões vão te fazer crescer. Então, a primeira coisa é sobre resultado. Muita gente, quando vai fazer uma análise, né, amiga, as pessoas só querem saber o que elas ganharam, o que elas Uhum. tiveram de bom, quais foram os melhores resultados. Mas esses dias, até olhando um post do Caio, eu vi que a frase que ele trouxe foi muito assertiva. Nem todo resultado bom te traz paz. Então, vamos pensar sobre isso, gente. Quais foram os seus resultados muito bons, mas quais foram os resultados bons que te trouxeram paz? Que você se sentiu pertencente àquele momento, que você se sentiu inteiro naquele momento, que você estava ali de coração e alma vivendo aquele resultado com alegria, com satisfação, com prazer. Resultado. E olhar isso muitas vezes para todas as áreas da vida, né, tá? Na última entrega que nós fizemos da Terra, que foi na semana passada, né, a confraternização, a gente trouxe muito sobre os resultados também profissionais, mas os resultados na nossa vida pessoal. Quem é a pessoa que a gente se tornou? O que que mudou em alguma área da nossa vida que impactou o nosso resultado profissional? Porque muitas vezes a gente foca no profissional, né, tá? Em negócios, em evoluir, ROI e financeiro, mas muitas vezes é a mudança ou algo que acontece que muda tudo na sua vida pessoal, que impacta todo o seu resultado profissional. Então, fazer esse olhar no detalhinho, como diz o Joel, né? Para olhar para esses resultados reais do que é bom, do que é ruim, do que realmente valeu a pena e o que não valeu a pena. Cara, tive esse resultado, foi sensacional, mas, cara, valeu a pena eu passar tudo que eu passei. Às vezes, uma briga dentro de casa, às vezes, se deixar de lado num autocuidado. Quantas coisas, né? A gente tem que realmente olhar para o que vale a pena. E aí você me trouxe até um insight para falar para a galera aqui, que é sobre o como a gente lida com as coisas que acontecem com a gente. Tem uma métrica, pessoal, que é muito legal para vocês visualizarem se vocês estão evoluindo e crescendo ou não. É você analisar o seu comportamento mediante as mesmas situações. Então, vamos dar um exemplo aqui bem praxe, né? Para todo mundo entender. Ah, o marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Talvez no começo do ano, lá em janeiro, isso fosse uma guerra para você. Mas talvez você esteve no nosso evento com o Arthur Aguiar e depois de ouvir ele falar sobre a toalha molhada em cima da cama, você já não faz mais guerra. Você já usa o seu comportamento de uma forma mais suave, mais leve. E talvez agora, em dezembro, você nem se importe mais com a toalha molhada na cama, porque você sabe que aquilo não te incomoda mais. Então, diante das situações que acontecem corriqueiramente na sua vida, qual comportamento seu que mudou? Quanto você evoluiu mediante essas situações? O quanto você se sente mais leve? O quanto você se sente mais pronta ou pronto para tomar decisões mediante situações que antes te constrangiam? Nossa, e é tão forte você trazer isso, que você falando isso também me trouxe um insight sobre mim, né? Eu que tenho um comportamento mais controlador, né? A Tata, prova viva aqui sobre isso. Eu gosto de ver as coisas, ela tá rindo, né? Mas eu gosto de acompanhar os processos, eu gosto de ter o controle maior sobre as coisas. E quando eu descobri a gestação, né, tá? Eu fiquei muito cansada, eu fiquei com sono. A Thalita falava, calma, é o primeiro trimestre. Eu, ai meu Deus, cadê a Mariana? Quem eu sou? E a Mariana mudou completamente. Aquela Mariana ali de junho, julho, ela não existe mais, né? Ela renasceu. Ah, renasceu por conta da maternidade? Sim, porque a maternidade foi o caminho. Mas o que eu quero dizer é quem eu deixei de ser para ser quem eu sou e como eu sou mais leve, trazendo essa questão do controle. Graças a Deus, eu sou muito abençoada com a minha sócia que me ajuda muito nisso, né? De me aterrar, eu que sou colérica, já explodo. Mas o controle foi uma grande mudança nos meus comportamentos, né? Antes eu sofria muito com coisas que não saíam do jeito de ter planejado, ou eu não estar conseguindo performar da forma que normalmente eu performo. E ficou tão mais leve o sentido de deixar as coisas fluírem mais, de quando dá errado, eu não ficar, não acredito, deu errado. Se tivesse feito o que eu tinha falado, tinha dado certo. Realmente, mas tudo bem que deu errado, porque eu dei oportunidade de outras pessoas aprenderem, outras pessoas evoluírem. Gente, eu dei espaço para mim ver as pessoas Exatamente. conseguiram fazer coisas que eu não acreditava que as pessoas conseguiam, mas que não dava nem tempo. E trazendo isso
desse controle, como eu me tornei mais leve, quando acontece alguma situação, eu falo, tá tudo certo, o que que dá para fazer agora? E isso que aconteceu, o quê? Há 4 meses, 5 meses atrás, e eu poderia falar várias coisas que eu mudei, a Mariana ali de janeiro, de fevereiro, de março, quem eu sou hoje. Então eu quero que vocês tragam essa clareza para vocês do que realmente, o que que fica agora nesse fim de ano, sabe? Que você quer levar para 2026. Eu quero que fique essa paz. Eu quero que fique esse não controle sobre tudo, que não tem nada a ver com não estar atenta, que não tem nada a ver sobre não perceber ou simplesmente se envolver nas coisas, mas conseguir ressignificar. Então, a clareza que eu tenho é que fica com certeza esse não controle sobre tudo, né? Essa leveza. E você, tá? Me Olha fala essa você. evolução, Essa gente! evolução tem que anotar, não é verdade? Fala a verdade. Ai, muito bom. Cara, eu acho que a parte que eu mais evoluí esse ano, que foi um ano 7 na minha vida, né? E a Mari fala muito de numerologia aqui comigo, eu acho que foi essa parte espiritual mesmo. Eu sempre fui muito espiritualizada, mas eu acredito que esse ano eu alcancei um outro patamar de espiritualidade. No sentido de pode parecer meio louco, tá, gente? Mas é o que eu vivo, de ter uma comunicação mais direta. Eu sempre fui muito de ouvir o que Deus quer de mim, de buscar ser melhor, ser sempre mais prestativa, ser sempre mais. Eu sempre fui essa pessoa. Mas esse ano eu consegui, parece que eu consegui decifrar o jogo, assim, sabe? Então parece que a comunicação tá mais assertiva, de eu saber exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, para onde eu tenho que ir. Então foi um processo que durou aí uns 6 meses de muita introspecção, Foi. mas que eu vi acontecendo. Então, agora que eu tô saindo do meu ano 7, né, eu posso falar com mais Em tranquilidade. fevereiro, a nossa pisciana. É Pisciana pisciano. ela é. Pois é. E aí, Mari, para a gente finalizar esse audiocast com um último insight, é uma pergunta muito poderosa, porque a gente vê todo mundo muito ocupado. Inclusive nós. A gente é muito Uhum. culpado, gente. A gente não tem tempo pra nada. Acorda às 5 da manhã, vai treinar, faz café, nananã, 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 e aquela loucura toda que quando a gente olha já passou semana, já passou mês, já passou ano. Mas tem uma pergunta que eu acho que é muito importante. O que de fato está na sua agenda e está mudando os seus ponteiros? Seja ele na saúde, seja ele no relacionamento, seja ele na espiritualidade, seja ele no seu trabalho. Então é até um ponto de atenção que a gente tem que olhar para fechar o ano, né? Quantas coisas eu tenho na minha agenda que eu posso tirar e não vai me fazer falta? Quantas coisas na minha agenda eu posso somar? E quanto eu posso manter? Né? Que eu acredito que seja uma pergunta interessante para todo mundo se responder. Cara, eu estava muito ocupada esse ano, mas eu fui realmente produtiva? Ah, eu estava muito ocupada, estava lá na minha agenda toda semana para eu ir para academia, mas eu fui. Eu realmente Uhum. executei, eu tive uma melhora física, e essa eu acho que é um questionamento que ele vai ser mais profundo ainda para que as pessoas possam ter mais resultado. E aí você trouxe isso, né, de tudo que tá correndo, todo mundo tá sem tempo, mas é o que a gente fala muito, tempo é prioridade e a vida estar correndo, isso é o tempo todo. Isso que a Tari trouxe é tão poderoso da gente parar para olhar o que realmente é prioridade, o que muda ponteiro, porque, gente, vamos assumir pra gente mesmo que essa historinha, ai, tá corrido, nossa, foi uma loucura, isso daí é a vida inteira. Quem não está vivendo isso não é empreendedor, não está vendendo, não está batendo meta, não está na correria. A gente vai estar correndo o tempo todo, sempre vai estar corrido. Agora, o que realmente você quer dar prioridade na sua correria? Entende? Até falando de amizades, porque amizade também é tempo, né, tá? Quem são as Com pessoas que você vai certeza. manter na sua vida, ou que você vai levar ali para 2026, que você realmente doa seu tempo para essas pessoas. Você quer descobrir quem você realmente se importa, quem realmente muda seu ponteiro? Quem são as pessoas que você tem tempo para responder? As pessoas que você tem tempo para dar um acolhimento e vice-versa. Então, olhe para essa agenda de vocês, mas olhe também para o que você, no seu caos, tem tempo para realizar. E você vai ver que é o que realmente é onde você está gastando a sua correria. Porque correria vai estar o tempo todo. E trazendo isso até para nossa realidade, como isso foi muito, muito importante, a hora que a gente aterrou isso, por isso que a Thali traz para vocês fazerem esse exercício a gente foi vivendo muita coisa, como compartilhamos aqui com vocês. Foi a entrega do evento, logo em seguida a gente deu um all-in
enorme para entrar na liga. A gente tinha esse foco em 3 meses da primeira entrega, a gente entrou na MLS, né? Que foi assim uma conquista gigante que foi ali em junho, e depois foi corrido porque a gente começou a estruturar e todo mundo entrando e tinha viagem. Fizemos investimentos para desenvolver novas habilidades, e aí chegou no fim do ano muitas coisas que eram importantes, mas não tão importantes para o resultado final, foram ficando. E a gente sempre falava: ah, não, isso aqui está muito corrido para a gente olhar para isso agora, está muito corrido para olhar naquilo agora. E quando a gente parou em dezembro ali, a gente olhou uma para a cara da outra e entendemos, sempre vai estar corrido. E graças a Deus, é essa correria que a gente pediu. E é uma correria positiva, porque a gente sabe exatamente para onde essa correria tá levando a gente. Mas peraí, dentro dessa correria, o que realmente a gente tem que parar de dar desculpa que tá corrido e olhar para o que realmente a gente vai levar e realizar para 2026, para continuar não só tendo o resultado que a gente quer em todas as áreas, né, Thali? Mas para a gente trabalhar cada vez mais a nossa paz e a nossa parte de estrutura mesmo para aguentar essa correria. Muito bom, Mari, muito bom. Então, pessoal, resumindo todo esse podcast, mais importante do que você começar um ano bem é você fechar um ano bem. E essa análise que a gente está sugerindo para vocês fazerem hoje, 27 de dezembro, falta aí alguns dias para acabar o ano, com certeza ela vai te trazer clareza para que você inicie 2026 com mais assertividade. Então, olha para todos os pontos. Eu sei que vocês anotaram. Se você não anotou, é só apertar play de novo, né, Mari? Que a gente começa a falar tudo de Escutar. novo aqui. Mas é muito importante que você feche o seu ano com chave de ouro, agradecendo tudo que você viveu, entendendo todos os momentos desafiadores que fez você crescer. E mais do que isso, tendo a clareza mesmo, ó, de o que você quer ser, o que você quer levar, o que você quer tirar e principalmente aonde você quer chegar. Exatamente. Leve isso para vocês. Não façam mais uma lista de coisas, mas simplesmente aterrem o que é que você quer continuar sendo e levar para 2026. E não, isso não é sobre lista. Isso é sobre você. Muito bom. Fechamos 2025 com chave de ouro, com muitas reflexões. Com Tá, eu quero certeza. só deixar registrado aqui que o seu ano 7 foi lindo de ver. O seu ano 7 me ajudou a evoluir muito no meu ano 2. Ter você nessa jornada desse 2025 foi incrível. Olhar para a visão que a gente está junto para 2026. E eu desejo que todo mundo que está escutando a gente aqui também tenha alguém para dividir não só as vulnerabilidades, mas dividir os sonhos, que realmente acredita no seu potencial e que todo mundo merece não ser só uma amizade, mas merece escolher as pessoas que realmente vale a pena a gente andar junto. Ah, que linda! Obrigada, amiga. Com certeza ter vivido o ano de 2025 com vocês, com você e com o pessoal da Terra foi a melhor coisa do meu ano. Não tenho dúvida disso. O quanto eu vi você também crescer, se desenvolver, tudo isso que você contou aqui, eu assisti na prática. Mas mais do que isso, eu ver aquela sementinha que a gente plantou lá em 2024 virar uma florzinha e aí começar a crescer. E hoje a gente ter toda uma história, né? Porque eu falo que a Terra é a nossa história, é o nosso livro que a gente está Sim. escrevendo dia após dia e que com certeza o impacto que a gente está causando é o que a gente sonhava. Então, obrigado por dividir comigo tudo isso. Obrigada. E o melhor de tudo é só o Tá o começo. Um começo. beijo para vocês Beijo, e pessoal. Ótimo até o ano que 2025. vem. Tchau, Até. tchau.